Bom dia, boa tarde ou boa noite, como preferir. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Leitores Conectados. E dessa vez vamos falar de um livro que é um clássico, O Caçador de Pipas. E a primeira coisa que chama a atenção no livro, é o destaque, pro Afeganistão sem guerra. Ele começa a narrativa falando de um lugar pacífico. E isso remete muito, ao que a gente está acostumado a vislumbrar, no mundo ocidental, aquela visão sobre o Oriente, sobre esses países como o Afeganistão. A primeira coisa que você pensa quando se fala Afeganistão é guerra, como se o país todo fosse só guerra. Eles têm história, eles têm cultura, eles têm famílias, crianças, jovens e adultos lá também. E eu acho que é interessante, resgatar isso. Eu acho que uma das coisas que o autor deseja é resgatar realmente a visão, uma visão, realmente não enviesada, mas uma visão mais aberta em relação ao país. E eu acho que ele trata exatamente assim do preconceito, em relação a esses países, Porque, por exemplo, se nós formos, comparar a situação, do Brasil em relação à violência, na rua, tráfico, tudo mais, a gente tem sim um cenário de guerra. Inclusive, tem pessoas que afirmam que é muito mais fácil trabalhar em jornalismo de guerra, cobrindo guerras, do que cobrir tráfico. Para você ter, uma ideia do absurdo que é e de como às vezes, a gente tá tão preso na nossa realidade que não pensa que, velho, isso também é uma guerra, várias pessoas são mortas todos os dias por conta disso. Muitas vezes também há uma banalização, dessa própria violência aqui no Brasil. Então, é interessante falar sobre isso. Ideais. Eu vejo, assim, mais ou menos uma crítica do próprio autor em relação à visão, que se tem, em países influenciados pelo cristianismo, que é a visão do cordeiro. Inclusive, em uma das cenas mais trágicas, tristes e violentas do livro, ele afirma que a vítima tinha os olhos de um cordeiro. Então, basicamente, o que o autor, ele traz também é a ideia do vocês dizem que nossos países são extremistas, que somos pessoas que se comprazem na violência, porém o que vocês acreditam, o que vocês pregam é também um absurdo. Eu realmente vi várias vezes isso, inclusive num personagem, ele sempre tá sofrendo, ele sempre tá se entregando por outro, tá correndo os riscos
pelo outro. E é exatamente isso que você, sabe, percebe, assim, no cristianismo. Então, essa crítica, tipo, acorde. Sua vida não é esse mar de rosas. O que você prega não é bonito. O que você prega é também a morte de um inocente. É sangue derramado no chão. Sangue de inocente. Então, ele também faz a gente refletir sobre isso, né? Porque é uma coisa que está tão enraizada, né? Pensando aí também na perspectiva, né, de colonialidade. Né? O cristianismo foi introduzido aqui no Brasil, né? Com a chegada dos europeus, dos portugueses. Então, não é algo propriamente nosso, mas que foi incorporado e também, mais uma vez, temos a violência banalizada aí. Então eu acho que é super, assim, essencial enxergar isso no livro. Essa crítica a essa ideia, sabe? Às vezes a pessoa ouve tanto e tal, que não para pra refletir. Gente, o que está se falando ali? E quando você para pra ler um livro desse, você realmente pode começar a questionar certas coisas, entendeu? Então, eu acho que é um momento, assim, sabe? Bem pleno, assim, sabe? E essa comparação. E a forma como ele faz, né? Não é algo direto, mas é algo que tá ali implícito, porém, de uma forma que qualquer pessoa entende. Então, ele faz esse jogo e é magnífico, super inteligente, assim, sabe? Pra não cair na censura. Eu acredito que ele fez, né, uso desse recurso aí, mas realmente ele arrasou, de verdade. Porque se a gente parar pra pensar, a gente aceita isso há séculos. Mas quando vem um autor que tem vivência em outros países, que realmente conhece o Afeganistão, que viveu lá, e gente, simplesmente jogar, isso é violento. Mas, né, gente, tá incorporado na nossa sociedade, não tem como fugir. E outra, né, acaba sendo também uma espécie de autobiografia também, né? Então, quando realmente eu pego para ler esses livros mais densos, eu realmente sei que, gente, tem coisa ali que foi inspirada, né? A narrativa foi inspirada, assim, em fatos reais. E é preciso aceitar que aquilo aconteceu. E mais, não se conformar, se conscientizar para saber que isso acontece. Então ele chama assim para um despertar, sabe? Ah, você é do Ocidente? Você acha que tudo é paz, que tudo é amor? Não é bem assim. Olha bem o que você tá, sabe, defendendo e por que você tá defendendo com unhas e dentes. E aí a gente já entra em outro assunto, né, que é a guerra ideológica, mas é isso aí. Maravilhoso esse ponto, porque a gente precisa parar pra refletir, sabe? A gente só, isso é o certo, pá. Isso, a verdade absoluta existe. O que é a verdade? E no jornalismo, por exemplo, se valoriza a diversidade.
diversidade, a pluralidade, né, de fontes, né, de dados. Então, quando você lê também esse tipo de coisa, você traz essa diversidade para si, porque você agora pode enxergar o mundo com outros olhos. É como se o autor prestasse um óculos pra gente, sabe? É magnífico. A gente enxerga o mundo de outro jeito, o ocidente de outro jeito. Outra coisa que o livro chama atenção é para, sabe, como certas classes estão, de certa forma, blindadas contra aspectos como guerras, a própria inflação, né? Porque tem grupos que não possuem proteção frente à perda inflacionária, à perda do valor da moeda. E quando a gente traz isso, né, para aquele contexto em que o Afeganistão estava pacífico e agora se encontra em guerra, você percebe que a visão que o protagonista ele tinha era uma visão privilegiada, de certa forma. Ele estava ali no canto dele, não morava em um casebre, morava em uma mansão. Então, para ele, tava mó paz, tava tudo bem. Mas para o restante da população, não. Tanto é que depois que ele regressa, né, ao Afeganistão, quase um spoiler, peraí, o motorista olha para ele e diz: não, sempre foi assim. É que você morava numa mansão. E exatamente, sabe, isso impacta no nosso dia a dia, né? Acho que todos os dias a gente sempre está comentando a fala de alguém, né? Fora da nossa realidade. E é sobre isso que o livro traz também. Sobre essa questão monetária, econômica. Que nosso sistema está baseado nisso, no lucro. E não tem, assim, como negar essas coisas. E isso influencia até no nosso afeto, na nossa forma, né, de comunicar, de se entreter, de interagir. Uma das coisas também que o livro trata é sobre o próprio nazismo, né? Porque quando a gente fala nazismo, a primeira coisa que vem é a Alemanha, Hitler. E é muito mais que isso. O próprio livro traz exemplo de um garoto que morava lá, né, no Oriente, Afeganistão. E ai, nossa, deu de presente pro cara uma biografia de Hitler. E ele também, né, contextualiza, né, sobre o ódio em relação a certas castas, né, a divisão, né, deles, assim, do povo em, né, certos grupos só por conta da descendência, né, e tudo, né, é uma questão de segregação, entendeu? E pra quem, né, não sabe, não faz essa associação, né, gente, tudo isso tem a ver, né?
tudo isso está relacionado, sim. Então, o que a gente pode pensar com base no livro é que muitas teorias malucas estão sendo criadas com base nisso, né? Em ideias racistas, e elas promovem isso que o livro retrata: a violência, né? A guerra. É isso que o livro traz. Então, realmente não dá para passar sem comentar estes tópicos. Eu achei interessante essa abordagem, sabe, do próprio autor reconhecer: não, tem isso existe. Porque se a gente negar, a gente nega também outras práticas que estão presentes, infelizmente, na nossa sociedade. Né? Essa visão eurocêntrica e tudo mais, ela não surgiu do nada, ela foi plantada. Então, o livro também é um despertar para isso, sabe? É um despertar para como essas teorias que matam milhões, elas impactam o nosso modo de ver o mundo. Por mais que as pessoas pensem: isso é muito extremista. Mas o que é leve quando se pensa em preconceito? O que é leve quando se fala de abuso? O que é leve quando se vive a violência? E para finalizar, aquela virada, né? Sensacional. É como se o autor tivesse parado na minha frente e perguntasse assim: o que é que você tá lendo? Por que é que você não percebeu? Quando você junta as peças, faz todo sentido, sabe? Não tem como negar. E eu não vou dizer o que é, vocês vão ter que ler para descobrir. E mais, né, gente? Falando assim dessa obra, ela virou também filme, né? Eu tô ansiosa para assistir o filme. E vamos lá, né? Quem sabe o filme também não aparece no nosso Parali assistir. Ótimo. Mas retomando a virada, é simplesmente... Ai, gente. Simplesmente isso total. Porque ele constrói uma narrativa e você acredita em certas coisas. Eu acho que faz a pessoa refletir, né? Sobre essa hierarquia mental que a gente cria entre as pessoas e por que elas não podem se relacionar, porque que os nossos relacionamentos priorizam, né, outros aspectos e não a amizade em si, a solidariedade em si, o afeto. É interessante pensar nisso aí também. E é isso. E este foi mais um episódio do nosso podcast Leitores Conectados. Obrigada por nos acompanhar e por chegar até aqui. Valeu, é isso. Até mais.
Este podcast é resultado das atividades do projeto de extensão Clube de Leitura CETEC,